Vamos agora com mais atenção para este tema, este e outros temas, mas este à cabeça, com Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, e João Almeida, do CDS. Muito boa noite a ambos, bem-vindos ao Jornal da CNN. Vamos então começar por esta questão da exoneração de Ana Jorge. O Governo acusado de atuações gravemente negligentes. Tiago Barbosa Ribeiro, porquê é que o PS vê saneamento político nesta exoneração? Bom, muito boa noite a todos, boa noite Ana, boa noite ao João Almeida, boa noite a todos os nossos telespectadores. Bom, o PS identifica aqui sobretudo um padrão. Esse padrão é um padrão de um governo que tem vindo a criar uma sucessão de casos, instabilidade junto das instituições, junto dos organismos, para justificar mudanças de gestão, mudanças que naturalmente procurem, de certa forma, domesticar essas instituições. Nós já assistimos a isto com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Poder-se-á dizer que a Direção apresentou a demissão, todos percebemos que foi empurrada nessa decisão. Todos estamos a assistir ao ataque que está a ser feito à direção do Instituto da Segurança Social, e se tivéssemos um minuto para falar sobre essa matéria, também uma polémica será muito importante. O que estamos a assistir agora na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é exatamente a mesma situação. Basicamente, nós temos uma... Mas, por exemplo, a vice-provedora, que se demitiu há dias, a quando da saída, disse que, sendo este um lugar de confiança profissional e pessoal, deveria o novo governo ter total liberdade para decidir quem, no seu critério, melhor preenche o perfil para o exercício deste cargo. Não é este um processo normal? Não, normal não é. Ou seja, o governo pode perfeitamente decidir, nos termos da lei, fazer essas mudanças. Tem é que a justificar nesses termos. Claro. Portanto, se o governo quer alguém politicamente alinhado na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, voltando àqueles velhos tempos do professor Cavaco do Estado de Laranja, não é essa a posição que o PS assumiu, nomeadamente sobre a Santa Casa da Misericórdia. Eu relembro que o PS nomeou o Dr. Pedro Santana Lopes, que aliás saiu na altura por vontade própria para se candidatar à liderança do PSD, na Santa Casa da Misericórdia. O que está acontecendo na Santa Casa ao longo destes 12 meses é um processo de reestruturação financeira e é um processo de saneamento da instituição. A doutora Ana Jorge teve a oportunidade de ir à Assembleia da República em setembro do ano passado a apresentar um conjunto de explicações e um conjunto de matérias que apresentou e foi questionada pelos diferentes partidos, e nenhuma matéria suscitou especial preocupação ou especial complexidade. Vemos agora que o Governo, ao mesmo tempo que diz que não tem informação e que impôs à doutora Ana Jorge um documento ao fim de 15 dias, 2 semanas, numa casa desta dimensão, obviamente não era possível cumprir esse prazo, não era possível cumprir esse critério, e o Governo o que faz é, dizendo ao mesmo tempo que não tem informação, é que o plano de saneamento não está a ser cumprido. E, portanto, o Partido Socialista é visto com muita preocupação. Apresentamos um requerimento na Assembleia da República para ouvir com caráter de urgência a doutora Ana Jorge e a atual tutela na Assembleia da República, coisa que esperamos nós já na próxima semana. O requerimento será votado na próxima quinta-feira e, portanto, esperamos que esta matéria seja devidamente escrutinada, suscita a mais profunda preocupação ao Partido Socialista. Ana Jorge diz que a exoneração foi comunicada de forma rude, sobranceira e caluniosa. Foi a reação num comunicado enviado aos funcionários. João Almeida admite que a comunicação desta exoneração possa não ter sido feita da melhor forma. Boa noite, Ana. Boa noite, Tiago. Eu tinha, antes de mais, de dizer alguma coisa sobre a peça anterior relativa à questão da defesa nacional, porque eu ouvi discutir uma questão que não tem nada a ver nem com as declarações que ouvi aqui do Ministro, e não houve nenhuma referência a um comunicado que, entretanto, foi feito de esclarecimento. Íamos agora precisamente, era o tema seguinte, e íamos agora então vamos precisamente... vamos lá a seguir, sim, até porque temos esse comunicado no Nuno Melo e faz sentido mostrarmos, sim. Falamos então agora da exoneração da Ana Jorge e já lá vamos. Com certeza. Relativamente à questão da Santa Casa da Misericórdia, bom, é extraordinário que seja o Partido Socialista a falar de partidarização. A doutora Ana Jorge não foi ministra de nenhum governo da Aliança Democrática ou de nenhum outro partido que não seja do Partido Socialista e, portanto, se alguém nomeou alguém com cartão partidário, foi o Partido Socialista e fê-lo com a legitimidade que obviamente tinha quando... Agora, não pode é fugir a essa responsabilidade. Neste momento, o Governo exonerou a doutora Ana Jorge por motivos que eu posso lhe dizer. O anterior provedor disse aqui, por exemplo, quais é que achava que eram. Portanto, há muito mais polémica entre a provedora Ana Jorge e o provedor Edmundo Martinho do que entre a provedora Ana Jorge e o atual Governo. O atual Governo limitou-se a constatar 3 factos. Primeiro facto, a Santa Casa da Misericórdia está numa situação financeira inacreditável. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi, durante anos, uma instituição com uma estabilidade e uma capacidade financeiras que lhe permitiam responder à sua missão social de uma forma absolutamente equilibrada. O segundo ponto,
e neste momento não o tem. Já falamos aqui do rombo dos 50 milhões, que podem ir a mais de 80 milhões. Que não tem a ver com esta gestão, como o João A discussão aqui, Tiago, eu ouvi, e acho que faz sentido que cada um fale, e podemos a seguir só debater dizer que não faz sentido, não tem a ver com esta gestão, essa situação, é com a gestão anterior. Não, mas eu já lá vou. Certo. A seguir há uma discussão se esse rombo tem a ver com esta ou com a anterior administração. A avaliação que o Governo fez é que esta administração, esta mesa, não fez nada para conseguir dar à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa condições para inverter esta realidade financeira. O anterior provedor acha que a responsabilidade do rombo é desta administração. Nós não entramos sequer nessa discussão. O que temos que avaliar quando assumimos funções é se esta administração está efetivamente em condições de conseguir inverter esse declínio financeiro. E qual é a base dessa avaliação? Todos os indicadores que o Governo analisou, e não só os indicadores que o Governo analisou, o Governo falou com a doutora Ana Jorge. Portanto, a questão da sobranceria ou do que quer que seja não faz grande sentido quando foi dada a oportunidade à senhora provedora de apresentar as suas razões e de apresentar o seu projeto. O Governo tem toda a legitimidade para entender que no caso, não é que o projeto não era viável, é que nem sequer há projeto para conseguir inverter esse declínio. Pior que tudo isto, e terceira razão, há uma degradação profunda, e isso é dito pelos parceiros da Santa Casa da Misericórdia no terreno, há uma degradação profunda da prestação dos serviços, das ações, do ponto de vista social, da Santa Casa da Misericórdia, no seu território de atuação, designadamente no município de Lisboa. Ou seja, não só a Santa Casa da Misericórdia vinha já de uma situação financeira grave por uma administração nomeada pelo Partido Socialista, resta pouca interesse na discussão se é a anterior, se é esta. De resto, essa denúncia foi também feita pela Câmara de Lisboa. Capacidade de inverter essa realidade. Terceiro, não estava a prestar, do ponto de vista da ação social, a sua missão de uma forma competente, e também essa se vinha a degradar. Sim. Mal era que um governo que assume funções não pusesse um ponto final nesta degradação financeira e institucional da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e não invertesse essa situação em benefício, em primeiro lugar, daqueles que necessitam da assistência por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em segundo lugar, do saneamento financeiro da própria instituição. Entendi que ambos querem falar sobre a questão da segurança social porque consideram o tema também preocupante. O Tiago Barbosa Ribeiro acredita que a polémica em torno dos acertos que a Segurança Social fez nas pensões vai acabar por ser um pretexto para a substituição da Presidente do Instituto da Segurança Social, e isso na lógica do saneamento político de que acusam o Governo. Sim, parece evidente, mas se me permite só para concluir o tema anterior, presumo que podemos passar à frente, verdadeiramente não foi apresentada agora pelo João nenhuma razão, verdadeiramente, para porque nenhuma dessas designadas 3 razões são razões substantivas que possam ser assacadas sequer à atual provedora ou foram sequer enunciadas no despacho. Mas qual degradação? O que aconteceu foi um processo político-partidário articulado entre o Governo e a Câmara de Lisboa, que aliás de degradação de contas percebe, porque apresentou agora uma dívida elevada pela primeira vez em muitos anos, o Dr. Moedas, com o CDS também lá enfim, em articulação na mesma gestão autárquica. E, portanto, o que nós vemos é, evidentemente, um ataque político-partidário à Santa Casa da Misericórdia. E é isso que agora, nos próximos dias, iremos esclarecer e iremos procurar clarificar na Assembleia da República. Sobre a questão das pensões e da segurança social, é uma verdadeira vergonha aquilo que foi apresentado hoje por parte do Hugo Soares, por parte do líder parlamentar do PS, as declarações que fez, acusando o Partido Socialista de fazer propaganda eleitoral, de fazer eleitoralismo com as pensões dos portugueses. E é importante, João, eu vi com atenção como estava a referir, portanto, se me quiser deixar concluir, ao contrário do governo que o João apoiou, nós não fizemos brincadeiras com as pensões dos portugueses, nós não fizemos cortes, nós não fizemos nada disso. O que aconteceu relativamente a esta matéria acontece todos os anos. No dia 29 de dezembro, a autoridade tributária enviou para a Segurança Social as tabelas definitivas relativamente às pensões e à descida do IRS. Essa descida, aliás, só é possível porque agora, enfim, a Aliança Democrática já assume a descida de IRS que o PS aprovou, na altura votaram contra o orçamento. Em todo
caso, em todo caso, então, sendo esse um processo normal, não é suposto que o Ministro do Trabalho e o Secretário de Estado da Segurança Social, quando receberam a Presidente do Instituto da Segurança Social, ela tivesse... Evidentemente, este é um processo que acontece todos os anos, os portugueses percebem rapidamente isto. Dê-me só mais 30 segundos para explicar a situação. As tabelas, em 29 de dezembro, obviamente que as pensões de janeiro já tinham sido pagas, já tinham sido processadas, como todos os portugueses sabem. E, portanto, já tinham sido processadas, evidentemente. E os 350 mil pensionistas, é isto que nós estamos a discutir. Há 350 mil pensionistas que tiveram uma de duas situações. Tiveram uma retenção a mais e uma retenção a menos. Dá-se o caso de serem 183 mil os pensionistas que tiveram retenção a mais, que pagaram mais imposto do que aquele que deviam ter pago, e são 144 mil, menos do que 183 mil, aqueles que pagaram menos imposto do que aquilo que deviam ter pago. E, portanto, como é que é possível falar-se eleitoralismo num processo automático, burocrático, técnico, que ainda por cima levou a que mais portugueses pagassem mais imposto do que menos? Portanto, isto é uma espécie de um eleitoralismo ao contrário. E, portanto, o que está a acontecer, uma vez mais, perante esta explicação, que é isto exatamente que está a acontecer, e o ataque que foi feito, quer ao Partido Socialista, quer à direção do Instituto da Segurança Social, que cumpre as tabelas da autoridade tributária, como, aliás, não podia ser de outra forma, o que está a ser feito, evidentemente, é a preparação de terreno para mais um saneamento político. Deixa-me ouvir João Almeida neste caso, no Instituto da Segurança Social. É uma vergonha autêntica. João Almeida. Muito simples. O que aconteceu foi que o Partido Socialista não atualizou as tabelas em janeiro, e poderia haver justificação, porque noutros anos isso aconteceu, para assim ser. Qual é o problema sobre isto? É que o Ministério, em janeiro, foi questionado sobre qual era a tabela que tinha sido utilizada nas retenções na fonte nesse mesmo mês. E o que é que respondeu o gabinete? Não foi o Instituto de Segurança Social. Foi o gabinete da senhora ministra à época, da ministra do Partido Socialista, Ana Mendes Godinho, respondeu que as pensões de janeiro tinham sido processadas de acordo com a nova tabela de IRS. Ou seja, prestou uma informação falsa. E depois, além de prestar uma informação falsa em janeiro, em fevereiro voltou a não atualizar, em março voltou a não atualizar e remeteu a atualização para depois das eleições. Então, neste momento, se o Partido Socialista quer dizer que não houve nenhum eleitoralismo, vai ter de dizer... Isso poderá vir a justificar a saída da Presidente do Instituto da Segurança Social? Não é isso que está em causa neste momento sequer. Okay. O que está em causa, volto a dizer, foi o gabinete da Ministra que disse que tinham sido processadas de acordo com a nova tabela. Vamos então ao nosso último tema, senão não vamos ter tempo. Durante a campanha eleitoral. Vamos então o Partido Socialista mentiu, isso é muito mais grave. Vamos então ao nosso último tema, a hipótese avançada pelo Ministro da Defesa, Nuno Melo, de pôr os jovens delinquentes a cumprir serviço militar. Há um esclarecimento do Ministério da Defesa. Foi emitido esta noite um comunicado para tentar esclarecer estas palavras de Nuno Melo. O Governo defende que em nenhum momento foi anunciada uma medida sobre recrutamento de jovens delinquentes e que apenas foi feita uma reflexão para sublinhar, e citamos, as virtudes e potencialidades das Forças Armadas ilustradas em exemplos académicos. Nesta nota, Nuno Melo diz que foi referida do ponto de vista apenas académico uma via não explorada, a hipótese das Forças Armadas poderem contribuir para a ressocialização de jovens em complemento com outras entidades, criando melhores oportunidades ao longo da vida, mas sem referir em que termos nem quando. O Ministro diz que está naturalmente disponível para prestar todos os esclarecimentos na Assembleia da República sobre este e outros temas. Tiago Barbosa Ribeiro, fica assim esclarecida esta posição de Nuno Melo? O ponto é que Nuno Melo disse efetivamente isso. A Ministra da Administração Interna reiterou essa posição e, portanto, nós passamos do serviço militar obrigatório para o serviço voluntário e agora temos o serviço militar correcional, que é uma versão nova que o Dr. Nuno Melo inventou numa sessão de formação. Mais esclarecimentos. E, naturalmente, portanto, o Governo não vai sair da Assembleia da República porque os disparates são tantos, não vão sair de lá. Mas parece mais importante, ou tão importante como a questão da parte das Forças Armadas, a visão que Nuno Melo tem sobre o papel da reinserção social dos jovens, que é jovens que cometem algum tipo de delinquência, que têm algum tipo de problema de pequeno delito que envolve os serviços da Segurança Social e que envolve a reinserção social, devem ir para a tropa. É a versão do CDS de reinserção social dos jovens no século XXI. É lamentável. João Almeida, quer acrescentar alguma coisa sobre esta versão de uma forma muito breve? Do PS é absolutamente absurda. Não é do PS, foi isto que Nuno Melo disse? O Nuno Melo disse agora e a peça passou... Oh, Tiago, eu não interrompi. A peça passou aqui mas não tem mal. Na hipótese de um jovem que está institucionalizado. Jovens institucionalizados não são delinquentes. E, portanto, delinquentes foi palavra que Nuno Melo nunca utilizou. Portanto, convém dizer isto, não utilizou nunca a palavra jovens institucionalizados se tivessem uma oportunidade.
Ou seja, estamos a falar de jovens institucionalizados e estamos a falar de uma oportunidade. Não estamos a falar nem de correcional, nem de crimes, nem de delinquentes. Resta dizer que este tipo de processos de ressocialização com as Forças Armadas existem na maioria dos países da União Europeia e existem noutros países para além da União Europeia, como por exemplo no Reino Unido, com grande sucesso. A ignorância não aproveita a favor de quem faz demagogia, mas normalmente acompanha. João Almeida e Tiago Barbosa Ribeiro. Nuno Melo disse o que disse, portanto... Podíamos continuar a conversar sobre este assunto. Aliás, vão querer ouvir Nuno Melo, mais esclarecimentos de Nuno Melo e vamos ter a oportunidade, certamente, depois de voltarmos a ele. Tiago Barbosa Ribeiro e João Almeida, mais uma vez, obrigada pela vossa presença no Jornal da CNN. Boa noite.